Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por me aceitar na sua casa para o nosso primeiro editorial de hoje, dessa segunda-feira abençoada. Tô com fé que vamos ter uma semana abençoada. Aqui em casa, a gente está bem, graças a Deus, o risco já passou. Para quem está acompanhando o editorial, sabe que a minha filha teve que fazer uma cirurgia, teve algumas complicações, me deixou com o coração na mão, apertado, mas Deus é bom o tempo todo, não nos abandona. E, graças a Deus, já está em casa, já passou uma noite bem, está bem tranquila, conseguiu dormir, descansar. Então, toca o editorial agora, que a coisa está se normalizando. E vamos começar com o editorial, né? Afinal, você quer informações. Bora começar com essa matéria do UOL. Olha só o ponto interessante aqui. Embaixador nega a influência de Bolsonaro para a saída de brasileiros de Gaza. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha influenciado positivamente nas negociações para a saída de brasileiros da faixa de Gaza depois do encontro dele com o embaixador israelense na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Todo mundo quer ser pai da vitória, disse o embaixador em entrevista à CNN. Meyer disse que o trabalho de diplomacia para a retirada do grupo não ocorreu em uma tarde. A gente precisa esclarecer alguns pontos aqui dessa situação. O primeiro deles, quem é o embaixador? O embaixador é um brasileiro que está em Israel, indicado pelo Lula. Então, se ele é um membro do governo e, nos dias atuais, falar mal do governo, principalmente você sendo um membro do governo, é uma sentença contra si, é lógico que o embaixador brasileiro lá em Israel vai tender a defender o governo aqui e criticar o ex-presidente. Segundo ponto, também não acredito que não se resolva situações diplomáticas numa tarde. Eu acompanho a geopolítica há muito tempo e já vi muitos casos acontecerem de uma hora para outra. Muitas guerras estourarem de um dia para o outro por causa de uma situação mal ordenada, de uma discussão mal ordenada ali, mal feita. Então, meu amigo, eu não concordo que depois de um mês de fracassos do Lula, depois de um mês do Lula atacando Israel, defendendo o povo da Palestina, mas sem falar que o verdadeiro culpado é o terrorista Hamas. Passando pano, não reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista. Depois de todos esses safados ameaçando cortar relações com Israel, você acha que seria isso que faria Israel ficar a favor do Brasil? Não sei. Eu queria que você colocasse um comentário. Na sua opinião, quem fez mais pela saída do povo brasileiro lá de Gaza? Dos 34 brasileiros que estavam lá. Lula ou Bolsonaro? Deixe seu comentário. E aí, como eu disse, também veio o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, dizendo sobre esse caso. Eles têm que descolar essa imagem do Bolsonaro de que ele foi o responsável por trazer o povo brasileiro, porque o governo Lula já não fez quase nada durante esse ano inteiro de gestão. Nós já estamos no meio de novembro, estamos entrando no mês de dezembro. E o que você fez? Até agora nada. Então, um feito que o Lula poderia contar é que, olha, nós somos bons de diplomacia e trouxemos o povo brasileiro que estava lá em Israel. Entretanto, vem o Jair Messias Bolsonaro e num passe faz mais ou negocia sem criticar, sem atacar Israel e consegue uma relação melhor com Israel. E capitania essa vitória para si, o que incomodou muito os petistas, a ponto do embaixador do ministro do Lula vir e falar: ah, não, acho que isso é desinformação. E olha só, ele acha que é desinformação, nem ele tem certeza, diz Mauro Vieira, sobre Bolsonaro atuar em resgate de brasileiros em Gaza. O ex-presidente diz ter conversado com um dos assessores do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chanceler brasileiro, afirma que esforço para resgatar brasileiros foi feito pelo governo Lula. Então, a gente vê aqui que, pela falta de coisas feitas, pela falta de produção do governo Lula durante essa gestão, ele tem que se pegar em pequenos fatos, como
da retirada do povo lá de Gaza. E aí tem que entrar num embate com o ex-presidente de quem foi o responsável por isso. Ou seja, é muito apequenado essa política pública de hoje em dia. E aí, para fechar com chave de ouro, talvez até para convencer você a decidir sua resposta, dá uma olhada aqui nessa matéria da Revista Oeste. O ministro de Lula diz que não conhece o embaixador de Israel no Brasil. Pois bem, apesar de ter dito que acha que é desinformação, que não teve relação do Bolsonaro com Israel, o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, disse que sequer conhece o embaixador de Israel no Brasil e que ele acha que não é aceitável esse embaixador ter se reunido com o ex-presidente. Tem um piti de um jornalista, depois eu vou até postar para vocês, do ICL, dando piti de que esse embaixador de Israel tinha que ser expulso do Brasil, que o que ele fez é inaceitável, que é uma coisa absurda. Gente, aonde chegou o nível moral desse pessoal? Não importa se foi Bolsonaro, se foi Lula, o importante é que os brasileiros que lá estavam aguardando voltam ao Brasil. Agora, todo mundo quer ser o pai da criança? Quer. Mas uma coisa eu já aprendi. Não é atacando, criticando que você consegue as coisas. Pelo menos é a minha visão. Outra matéria que eu quero discutir com vocês agora é sobre a privatização da Sabesp. Eu venho falando sempre sobre a questão da privatização, fiz as críticas àquela turma que passou de forma populista a criticar a privatização. Olha só, matéria do O Antagonista. Justiça de São Paulo rejeita liminar contra a privatização da Sabesp. Quem fez essa publicação foi o Tomé Abdu, que disse o seguinte: a Justiça de São Paulo rejeitou os pedidos de liminares feitos por deputados do PSOL e PT contra o projeto de lei de privatização da Sabesp. O deputado petista pediu a retirada do regime de urgência, enquanto o do PSOL argumentou a inconstitucionalidade. Ambos os pedidos foram rejeitados pelo desembargador Matheus Fontes. Segundo eles, as questões regimentais da Alesp não devem ser objeto de interferência judicial. Fiquem ligados, dia 16 de novembro vai ter uma audiência pública sobre o tema na Alesp. Acho que essa fala do desembargador aqui representa a justiça que a Constituição pensou, muito diferente da justiça que existe hoje. A fala do desembargador foi cirúrgica, dizendo que as questões regimentais da Alesp não devem ser objeto de interferência judicial. A quem dera se o STF assim pensasse. Isso aqui é respeito à separação dos poderes. Ele entendeu o seguinte: isso é atribuição da Alesp, atribuição da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso aqui é uma matéria de quem cria leis, de quem faz leis, dos deputados. Então não sou eu, magistrado, que vou interferir nessa situação, porque a Constituição é bem clara, dizendo que atribuições de criar leis é deles. E para privatizar um estatal tem que vir por ordem legal, por lei. Então, por isso que ele não quis interferir. Então, parabéns para esse desembargador. Uma luz de coerência num buraco negro, obscuro, né? Da invasão de poderes aí que a gente começa a perceber. Vamos lá, pessoal. Tem mais uma matéria que eu quero trazer para vocês do jornal Metrópolis. Saques da poupança superam os depósitos em 12 bilhões em outubro. O brasileiro está com medo. Os saques de recursos da caderneta de poupança superam os depósitos em 12,157 bilhões em outubro deste ano, de acordo com os dados divulgados na segunda-feira pelo Banco Central. No mês passado, segundo a autoridade monetária, os saques somaram 334,1 bilhões, enquanto os depósitos ficaram em 321,9 bilhões de reais. Quais os efeitos e os reflexos de falta de dinheiro na poupança? Porque são 12 bilhões a menos só no mês de outubro. Quais os reflexos disso? O dinheiro que está na poupança, ele é utilizado, de certa forma,
para fazer negociações, para o mercado movimentar. É aquele dinheiro que está parado e que os bancos fazem investimento e faz o mercado girar. Falta de dinheiro na poupança mostra falta de credibilidade no mercado interno. Isso afasta investidores, mostrando que nós tivemos uma queda nos investimentos de 40 bilhões nos últimos anos, nos últimos meses, tá? Que a gestão Lula já está no poder. Então, a gente começa a perceber que essa fuga das poupanças do brasileiro é ver que meu dinheiro não está seguro nas mãos desse governo. Aí ele lembra do Collor, o que o Collor fez com as cadernetas de poupança, e aí ele começa, enfim, a ter aquele lapso de que não está seguro, e aí ele retira o dinheiro, e isso causa um impacto muito maior. Está errado o brasileiro que tira dinheiro? De jeito nenhum. Você confiaria? Não, é complicado. Um governo que gasta tanto é complicado demais, tá bom? Última matéria que eu vou trazer para vocês, falando ainda do meio ambiente, matéria do Conexão Política. Pela quarta vez consecutiva, o desmatamento no Cerrado bate recorde histórico. Só para mostrar a hipocrisia para vocês, né? Pela quarta vez consecutiva em 2023, os dados mensais de desmatamento no Cerrado atingiram um novo recorde histórico, conforme revela o sistema DT do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em outubro deste ano, a área perdida no bioma avançou 683,2 quilômetros. Se comparado ao anterior, que foi 371 quilômetros, teve um aumento de 203% em comparação com o mesmo mês em 2022. Vamos lá, o que isso implica? É a mesma coisa de eu te falar o seguinte: o governo Lula, e cada jornal ponha do jeito que quiser, o governo Lula tem 203% mais desmatamento do que na gestão Bolsonaro, de um ano para o outro. Então, o governo do meio ambiente deixa ou permite desmatar 203% a mais do que a gestão do mal negacionista que não gosta do meio ambiente. Vai explicar essa situação, né? É meio complicado explicar. A não ser que seja para aquela turma que não sabe diferenciar uma uva de uma jaca. Aí a coisa fica complicada, né? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Meio-dia eu estou aqui com vocês. Grande abraço.